Aproveitando o feriado aí para matar a saudade, fazia um tempinho, né, que a gente não conversava por aqui. E hoje falar sobre um assunto que a gente sempre precisa saber mais, praticar mais, né? Que é a comunicação curativa. Como as mulheres podem se posicionar sem perder a sua essência, né? Trabalhando liderança, presença feminina e principalmente no mundo corporativo. Então, claro que eu chamei uma especialista no assunto para estar com a gente hoje, né? Para falar sobre como a comunicação impacta autoestima, relacionamentos e até a nossa saúde emocional, né? Acredito que muitas já passaram por problemas de, às vezes, não conseguir se expressar da maneira adequada ou guardar, né, as palavras, o que também não é bom, e depois fica ali remoendo e aquilo, né, afeta as nossas emoções e resultados. E a nossa convidada é escritora, executiva, especialista em comunicação, né? E tem um livro, inclusive, a respeito disso. É alguém que sabe unir, né, o mundo corporativo com a inteligência emocional. A Ana Haddad, ela já liderou pessoas por 27 anos, marcas, né, viveu culturas distintas em empresas diferentes, observando principalmente, né, as conversas dentro das organizações. Então, ela percebeu que o que mais afeta os resultados não é a estratégia, mas é o que acontece entre as palavras, né? Como eu disse, os silêncios, as interpretações pré-julgadas, a urgência em responder, né? Algumas vezes, e as emoções não reguladas, né? Quem também nunca passou ali por alguma situação com alguém, né, mais explosivo, alguma situação tensa numa reunião. Então, vou convidar a Ana aqui para falar com a gente. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode mandar aqui também durante e também no canal do YouTube, né, para quem quiser rever e anotar aí as dicas e colocar em prática. Vamos aquecer um pouquinho esse feriado aí, né, que tá um pouco friozinho, com esse bate-papo. Já enviei o convite para a Ana, ela já deve estar chegando aqui. E aproveita enquanto isso aí, compartilha e chama as amigas também para acompanhar a gente. Deu certo aí, Ana, o convite? Acho que foi, mas qualquer coisa, manda aí um comentário. Acho que falhou aqui. Peraí, mandei de novo. Oi, Oi, Ana. Carol. A gente Boa noite. testa, né? Mas boa Sempre noite, tudo acontece. bem? Tudo bem? Muito Tá bom. obrigada por estar aqui com a gente, né, em pleno feriado. Tais em São Ah, Paulo? não, Curitiba. Curitiba, mais frio que Isso. aqui, então, eu acho. Mais frio, sempre mais frio. Aham. Com certeza, mas é bom também. Bom, eu fiz um resumo aí da tua apresentação, mas não sei se queres complementar alguma coisa, falar um pouco mais da tua experiência, fica à vontade. Não, vamos contar com essa apresentação e começar o nosso bate-papo, né? Que tem bastante coisa para falar. Vamos aos tópicos, porque duas comunicadoras aqui a gente fica até segunda-feira, se deixar, né? Pois é. Bom, então, para a gente começar, né? A gente hoje está nesse mundo aí que é rede social, comentário, parece que está cada vez mais corrido. As pessoas acho que também sem paciência para ouvir o outro, né? É tudo muito acelerado. Então, para a gente começar, eu queria saber o que é a comunicação curativa. Bem, a comunicação curativa é uma forma de comunicar que não se baseia só em transmitir a mensagem, né? Mas transmitir criando conexão, criando vínculo de cada pessoa entendendo que todos nós temos o potencial de curar e de ferir. Então, a comunicação curativa é um termo que foi criado no meio de comunicação terapêutica
por um psiquiatra e teórico da comunicação, uma mistura bem interessante de competências na década de 50, chamado Jürgen Hirsch. Ele era sueco e ele levou esse conceito para os consultórios médicos. Ele levou esse conceito ampliando vários estudos para entender o quanto a comunicação impacta a saúde mental do paciente, impactava a saúde mental do paciente. E a proposta do livro é trazer isso para a sociedade e para as organizações, para os educadores como um todo. Uhum. Ai, que bacana. Não conhecia esse estudioso aí, muito bom. E qual a diferença entre falar, né, que muita gente fala muito também, e realmente comunicar, né? Como tu falasse, saber transmitir a mensagem que tu gostaria, né, que o outro ouvisse, porque tem aquilo, comunicação não é o que tu fala, é o que o outro entende, né? Falar é emitir e comunicar é conectar, né? Então, quantas vezes você participou de uma reunião, de uma live? Quantas vezes você viu um documentário e isso não conversou com você, não conectou com você? Você sai da reunião, sai da sala, sai de uma conversa e para pensar que mensagem tem aqui, né? E você acaba não se lembrando disso. Então, a diferença entre falar e comunicar é que a comunicação te conecta, a comunicação te coloca na presença com o outro. Ela, de fato, chama atenção e se conecta a quem estava na sala, né? A pessoa é capaz de ou se transformar, ou sair uma pessoa melhor, ou sair uma pessoa pensativa, assim, se tratando do ambiente de trabalho, sair com o quanto aquilo acrescentou, com as suas responsabilidades dentro de determinado projeto. Então, essa habilidade de comunicar, eu fui percebendo ao longo da minha experiência corporativa o quanto as salas de reuniões podiam ficar cheias, mas ninguém ali estava conectado, ninguém ali estava presente. E isso não requer técnicas mirabolantes, né? Isso não requer pirotecnia, né? Isso requer que as pessoas sejam, primeiramente, respeitadas, né? Que elas sejam vistas para se conectar, para depois serem cobradas, né? Em se falando no ambiente de trabalho. Uhum. E você acha que hoje, né, a gente está vivendo uma crise de comunicação emocional? Eu acho que a gente vive uma crise de comunicação emocional, mas isso é muito paradoxal, porque nós nunca tivemos tantos canais de comunicação, nós nunca tivemos tantas ferramentas, formatos, e ao mesmo tempo a gente nunca se sentiu tão solitário, né? A gente pode ter um vasto número de pessoas na nossa rede, mas e nem por isso se sentir compreendidas, né? Então, eu acredito que sim, que a gente tenha esse paradoxo hoje, em função da gente tentar levar a superficialidade, a rapidez, a ansiedade, a agilidade que requer as redes sociais, a tecnologia para a nossa vida presencial, né? Então, Uhum. eu acho acredito que seja muito paradoxal. Eu comecei no mercado de trabalho numa época que os e-mails estavam começando, né, Carol? Então, especialmente como líder dessa área de comunicação por 30 anos em organizações, se comunicar se tornou extremamente complexo, não só para pessoas, como também para marcas, para as Uhum. empresas, para as organizações. Ver um pouquinho aqui. E tu achas, né, que hoje as redes sociais, essa infinidade aí de ferramentas, elas aproximaram ou acabaram afastando as pessoas, né? Porque se a gente pensar também, cada um ali vive na sua bolha, eu sigo isso aqui, então isso aqui é o que eu acompanho, o algoritmo acaba interferindo na tua vida, né? Porque
tá fora ali da bolha, às vezes nem fica sabendo do assunto. Como que tu vê isso? Eu acho que as redes sociais ampliaram muito das nossas qualidades negativas, porque as pessoas se mostram, mas não se revelam. E se mostrar é diferente de se revelar. Então, por Qualidades negativas achei muito bom, não tinha ouvido isso ainda, eu acho. a gente se compara, a gente julga, a gente tende à superficialidade, a gente usa critérios para o outro em relação a uma tribo que ele pertence, a um grupo que ele frequenta, a uma opinião que ele dá. Então, eu acredito que elas, de forma também muito paradoxais, né? Ao mesmo tempo que você pode encontrar um colega de colégio, uma pessoa que você trabalhou há muitos anos e perdeu o contato, o que é sensacional. Conheço muitas histórias de reencontros, né? Que seria impossível, inviável sem as redes sociais. A gente também traz muitos sentimentos negativos por conta da agilidade, da rapidez, né? E da conectividade, que é tudo muito rápido. Uhum. É, porque daí também entra a comparação ali, não só, né, hoje, sei lá, com celebridades, questão de bens materiais, mas às vezes, como tu falasse, aquele colega de escola, e tu olha lá, ah tá, mas ele já tá casado, tem tantos filhos, mora não sei aonde, né? Daí às vezes tu pensa, era melhor saber ou não saber, né? Então acaba tendo aquilo de saímos do mesmo ponto e onde cada um tá agora, né? Sim, É... e revelar, né, a nossa natureza, que é não se mostrar, requer a coragem para ser vulnerável, né, para se Sim. mostrar vulnerável. E vulnerabilidade exige confiança. E confiança é construção pessoal, é construção de conexão. Quantas pessoas você tem como seguidor na sua rede? Quantas pessoas você pode confiar, né? E contar Então, realmente, né? exatamente. Então, todos esses atributos, todas essas qualidades humanas, né, que todos nós trazemos, acabam sendo agravadas por um caminho muito confuso em relação ao que é uma conexão pessoal e o que é uma conexão digital. Verdade. É, e o silêncio também comunica, tipo, né, mencionasse ali numa reunião, às vezes, né, que fica até aquele silêncio incômodo, né? Ai, meu Deus, eu falo alguma coisa para preencher o silêncio, né? Ou fica aquela tensão no ar. Eu acredito que sim, mas quero ouvir a tua opinião. O silêncio, no meu livro, né, eu tenho um capítulo dedicado ao silêncio, que é um capítulo que traz o silêncio como conceito, tanto o silêncio interior quanto o seu silêncio como resposta ao outro. Mas o silêncio, especialmente no ambiente profissional, ele tem um papel de acolher, ele tem um papel de organizar o pensamento, tem o papel de respeitar o tempo do outro, ele tem o papel de você se mostrar presente. E também tem a questão de você se omitir em relação a coisas ruins. Então, presenciar uma agressão verbal, uma cena de violência e se calar, né, que é algo para se corroborar. Deixar de dar retorno para um colaborador, achando que ele vai esquecer, que vai, né, de responder uma dúvida. Então, o silêncio, especialmente na liderança, especialmente no ambiente corporativo, ele é muito perigoso. Ele tem esse sinal de muito respeito, muito em relação ao tempo do outro, e um sinal também de omissão. E falando em tempos de saúde mental dentro das organizações, um sinal de não participação daquilo, né? Por conta do medo, porque a gente sempre, eu falo muito da comunicação, o fortalecimento da comunicação através das emoções. Mas muitas vezes a gente silencia por medo, por insegurança, por desconfiança, em culturas que a gente não se sente seguro. É verdade. E agora trazendo um pouco aí para o nosso universo feminino, mulheres e posicionamento, né? E realmente, assim, como tu falasse,
né? Já passei por alguns ambientes de trabalho, então desde mídia, agência que é super dinâmico, até indústria que é mais sério ali, né? Já funciona com departamentos maiores, enfim, cada lugar tem sua cultura, sua dinâmica. Enquanto algumas empresas são mais abertas, né, para ouvir o colaborador ou ali a tua opinião num projeto, outras parece, né, que tu tem que pisar em ovos e cada coisa que você disser pode ser usada contra você, né? Sem falar entre colegas, com aquele receio, ai meu Deus, será que esse aqui vai puxar o meu tapete? Será que realmente o RH quer me compreender ou depois isso vai acabar no ouvido do chefe me prejudicar? Enfim, as pessoas, né, ali cada um fica na sua teoria. Mas o que eu vejo muito comum, né, em todos, assim, e sempre fui observando as mulheres, e por isso nasceu, inclusive, o canal, né, para compartilhar esse tipo de assunto, eu assim, para mim é gritante a diferença, né, das mulheres ocuparem seu espaço, colocar uma opinião numa reunião, num projeto, de ter mais medo, de sofrer assédio, enfim, N situações, né, que a gente passa. E tu, né, analisando ali em questão do teu livro e da tua experiência, por que tantas mulheres têm medo de ocupar espaço, né, de se fazer ouvida, vamos dizer? A gente tem uma educação quase que ancestral, né, tradicional, de tentar caber, né, Carol? Então, a gente foi ensinada a socializar, harmonizar, não discordar, Dizer ser, sim para mas tudo. dizer sim, pedir desculpa, eu não concordo. A gente pede desculpa para se posicionar. Depois. Uhum. Exatamente. Então, ser assertiva, por exemplo, em algum meio, pode ser interpretado como ser grossa, né? A gente tem A aí megera. a megera, exatamente. Ter uma opinião forte pode ser encarado como, essa mulher é difícil. E tudo depende da forma que a gente fala, né? Hum. Então, se alguém levanta uma questão importante, né, e as mulheres geralmente, quando se posicionam muito prontamente, né, não devagarinho, subitamente, elas podem ser mal interpretadas. E eu acredito que isso seja do histórico, dos sinais, das simbologias que o corporativo nos traz, né? Então, ocupar um espaço, né, não é um sinal de arrogância, é uma responsabilidade. A gente tem muito a contribuir. E muitas vezes isso é muito penoso para a mulher, né? Porque a gente não consegue colocar um ponto final no assunto. A gente deixa sempre uma reticência. A gente pede desculpas a todo instante, né? Desculpas por uma apresentação que a gente testou e não funcionou, desculpas. E o homem não tem essa postura. Então, a gente sempre é direcionada dentro da nossa educação. Esse comportamento tem um embasamento histórico, que a criação das organizações, as hierarquias, a estrutura organizacional, ela toda vem do exército. Não é um Uhum. ambiente feminino, né? Sim, Então, a gente tem essa responsabilidade de sim, né? De se colocar. muito bem. Até a Ellen comentou aqui, ó, pedir desculpas para discordar, bem lembrado. É, a gente A pede gente desculpa, sempre, né, desculpa, mas eu não amenizando. concordo, exatamente. É, Aham. desculpa, mas deixa eu completar aqui, né? E, gente, muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa questão do exército, da hierarquia, né? E Sim. existe uma diferença, né, se é que a gente pode dizer assim, entre comunicação masculina e feminina no ambiente corporativo. Realmente os homens eles se comunicam de uma forma diferente ou é mais uma questão de se colocar assim, talvez não na comunicação, mas na presença, na postura? Também é algo que vem da nossa tradição, né? Eu não gosto muito de generalizar
atributos do gênero, porque a gente tem lideranças e lideranças dentro das organizações, mas quando um homem diz eu não concordo com isso, ele é lido como uma pessoa que teve uma Tá tudo certo. postura exatamente com pulso, né? Uma pessoa que se posicionou ali firme, uma pessoa que transmite segurança. E quando mesmo diz para uma mulher, né, eu não posso, não concordo com isso, ela é taxada de uma forma pejorativa. Então ela é intransigente, ela é muito dura, né? Se um homem demonstra irritação numa reunião, ele está com muitas metas, ele está sendo cobrado. Mas se uma mulher demonstra irritação, ela está com descontrolada, tá naqueles Naqueles dias. dias, Tá brigou com com o marido, isso, tá com filho tá problemas. doente. Isso, tá com os hormônios à flor da pele, o filho tá doente, não dormiu direito, né? Então, Aham. quando um homem fala com convicção, ele entrega um tipo de valor na interpretação de quem está na sala, de quem está ali no público, né? E a Uhum. mulher parece que está querendo aparecer, né? Parece que está querendo discordar à toa. Então, isso, mais uma vez, vem de todos os arquétipos, de toda a história das organizações, né? Vem da Uhum. interpretação das pessoas. Então, nós mulheres, sempre teremos um ponto de julgamento na nossa atitude de nos posicionarmos, né? Então a gente sempre vai É, estar correndo esse risco. e aí, como tu falasse, aí às vezes, sei lá, né, não concordo, vai ali que apresentou um projeto, não sei o quê, só que aí parece que também com a mulher tem mais mas por que não? Mas então, Uhum. daí começa o interrogatório, né? Vamos ver até Sim, onde ela consegue defender essa ideia, ou se ela vai gaguejar, ou se ela vai voltar atrás, porque daí parece que fica exato. mais, tipo, vou tentar dobrar ela, é mais fácil, né? As reticências que eu falei que nós mesmas nos colocamos e as pessoas colocam na gente. Então, né? Então isso que você está mencionando é perfeito, porque é um sinal claro de que não é um ponto final. Ela pode ser convencida, ela pode ser Isso, uma seduzida. vírgula aqui. Isso, Amanhã ela exatamente. dorme, ela volta com outra ideia. Isso, E exatamente. como a mulher, né, pode desenvolver essa presença, como eu falei ali, né, da masculina, que já parece que se impõe por natureza, mas sem parecer agressiva, né? Eu também, assim, claro, como tu falaste, tem líderes e líderes, tem aquela líder que é mais aberta a ouvir, tem mais empatia, e eu acho também que já é um pouco natural da mulher, eu vou ficar mais séria, tal, para passar mais respeito, porque acho que nessa Uhum. de transmitir liderança e ser respeitada é meio que instinto também nosso, né? Eu sinto assim que a gente faz isso meio que automático, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né, de uma forma mais tranquila? Eu acho que é trazendo a coerência. A gente consegue alcançar, as mulheres conseguem alcançar muito facilmente esse atributo da coerência. Porque a presença não é o volume, né? Não é quem Uhum. fala mais alto. É você ser coerente. É quando você fala com a intenção, com a voz equilibrada, né? Quantas vezes a gente é questionada e a voz treme, a gente se sente insegura, a gente se sente com medo e a gente acaba se atrapalhando pelo emocional. Então, tentar encontrar, né? Eu investiria sempre, aconselho sempre a investir em voz, controle emocional e sustentação de repertório, de presença, de analogias, né? Que é algo que é muito bem percebido também, você fazer uma analogia com uma situação, tentar explicar de uma forma mais de storytelling mesmo, mais lúdica. A gente tem muito essa natureza criativa que a gente consegue colocar coerência quando a gente se posiciona, se a gente se cerca de controle emocional, porque a presença é a gente se destacar.
E o que acontece, na maioria das vezes, quando a gente vai alcançando alguns degraus e chega ao poder, é atacar. Então, a presença é a gente se destacar, não atacar, né? Porque o atacar é um atributo muito masculino também, né? Então, a gente buscar Uhum. esses atributos femininos para se posicionar é sempre uma fonte de convencimento, uma fonte de segurança, porque manter o autocontrole numa sala, às vezes, sobra só para nós mulheres mesmos, né? Uhum, verdade. E o que que acontece quando uma mulher se cala por muito tempo, né? Seja, por exemplo, na empresa, porque daí às vezes também chega aquele momento assim, ah, ninguém me escuta mesmo, ou aqui na reunião, se eu colocar minha opinião, ninguém vai respeitar, então a partir de hoje eu vou ficar quieta, né? Tem aquele momento assim de não falo mais, ou até na família, né? Se eu falar com tal pessoa, eu vou brigar. Então, prefiro ficar na minha, ficar quieta, não me respeita. E aí tu vai engolindo sapo, né? E assim, ficar sem voz, né? Digamos. O que que isso pode afetar a pessoa? A gente adoece por dentro, né? De ficar sem voz em qualquer meio que a gente conviva, tanto na nossa família, que a gente vai evitando encontrar aquela pessoa, falar com aquela pessoa. No trabalho, a gente que a gente não é obrigado a conviver socialmente, mas no trabalho a gente também vai se esgotando e vai enchendo o nosso copo d'água, né? E isso pode explodir. Então, a gente. E o que acontece, o sintoma, né, da gente ir engolindo, é que a gente acaba mostrando e expondo uma postura que é a gente se calar, a gente não trazer mais ideias, a gente ter medo de participar de uma concorrência, uma promoção, a gente ter medo de contribuir numa reunião. E isso vai adoecendo, porque a gente passa grande parte do tempo no trabalho, e isso vai tirando a nossa tranquilidade, a gente vai perdendo a nossa coerência, né? Que é falar com tranquilidade, e o copo vai se enchendo no escondido, e a gente sim corre o risco de explodir, porque é um esgotamento emocional, é um burnout, é uma explosão fora do cabível ali, do propósito. Só que isso começa dentro da gente, né? Que é um gotejamento de engolir e não conseguir colocar para fora, e não conseguir verbalizar e não conseguir conversar. Uhum. E como colocar limites, né? Sem culpa, por exemplo. Culpa porque a gente falou ali que a mulher já pede desculpas naturalmente, mas, por exemplo, fulano, não gostei do que você falou, né? Peço que, ou, né, ó, esse comportamento aqui não aceito mais. A partir de hoje, Uhum. assim, assim. Como podemos colocar esse limite aí sem depois ficar, ai meu Deus, será que eu fiz certo? A gente fica com esse, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Porque por tantas vezes, e a gente vai ficando mais velha e vai decidindo que a gente vai colocar limite. E o seu limite é até onde o meu sim está sendo respeitado para eu te dizer não. E essa culpa, esse sentimento de culpa súbito que vem, né, para a gente tirar essa prova real, é geralmente prestar atenção no corpo, porque o corpo dá sinais, né? Então, às vezes, a gente diz não subitamente e fica com aquele, ai meu Deus, será que eu fiz certo, né? Tô me sentindo culpada. E às vezes o corpo tá tão habituado a dizer sim, 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 que quando você diz não, você acaba se travando, se fechando. E é só o teu organismo, o teu cérebro se acostumando com esse limite que você está dando para o outro. Então, no começo, quando você decide, não, eu vou colocar um limite nisso, quando o meu chefe falar isso, ou quando aquela pessoa na família, no almoço de domingo, falar isso, eu, eu não vou reagir dessa forma, né? Eu vou reagir diferente. Você tem que ir ensinando o seu cérebro e o seu corpo, porque essas marcas
ficam essa falta de limite, né, de ter sido sempre aquela pessoa solícita. As pessoas confundem muito o tempo disponível com amor, então você também precisa colocar limite em relação a isso. E a outra pessoa vai se acostumando. Lógico que vai ser muito inconveniente para ela, mas o seu corpo também sempre vai sentir. Então você tem que parar e pensar: sou só eu me acostumando com o limite que eu estou colocando, né, na minha vida em relação ao outro? Ou será que eu estou sendo ruim mesmo? Então, é entender quais são os seus sims, quais são as suas permissões. O que você vai permitir fazer para o outro que não vai te prejudicar, tomar o seu tempo, ou que você vai ter prazer em fazer, né? E geralmente isso está ligado a valores, a forma que você gosta de usar seu tempo, a compromissos que você assume. Isso está ligado a autoconhecimento. Uhum. Aí tem aquilo, né? Ah, tu sempre fez. Aí no primeiro não, aí, ai meu Deus, agora é a pior pessoa do mundo porque sempre falou sim, agora falou não, né? Sim, aham. E como comunicar vulnerabilidade sem perder autoridade, né? Talvez numa questão de liderança, ou realmente, né, se a pessoa tá com um problema e pensar, ai meu Deus, mas se eu falar, por exemplo, que eu tô doente, né? Vão aqui achar que eu, né? Tipo, a minha opinião não conta mais, vamos supor, né? Então, às vezes no corporativo tem até isso de omitir ali informações para não impactar a autoridade que a pessoa tem. Então, vulnerabilidade, né, é algo tão falado hoje em dia, da gente se permitir ser vulnerável, mas vulnerabilidade não é o contrário de autoridade. Você Eu só vou pode ligar um sim. cabo aqui rapidinho, Ah, tá vou bom. Aham, deixar aqui sem a imagem, tá? tá. Você pode Mas pode sim falar. se permitir ser vulnerável, mostrar sua vulnerabilidade sem perder a autoridade, porque a vulnerabilidade ela vem de autenticidade, de você saber de fato quem você é, né? Então, quando um líder diz, olha, eu errei, mas eu aprendi com isso de fato não vai acontecer mais, né? Ele não perde a sua autoridade, porque ele acaba ampliando a confiança que a equipe tem nele, com bastante intencionalidade, né? Então, se você pode compartilhar a sua vulnerabilidade através de conexões, porque tem uma diferença entre você ser vulnerável e você se expor. A vulnerabilidade intencional, que é você pedir desculpas, você dizer não sei, porque um líder não tem que saber tudo a todo instante, ela fortalece sempre, porque a equipe te olha e fala: nossa, ele é um ser humano, ele é uma, né, uma pessoa perfeita, tem dúvidas como eu, enfim. E a exposição, você se expor, né, que é você dizer o que não precisa ser dito em excesso e tudo mais, fragiliza a tua imagem pessoal, né? Então, quando você consegue nomear o que você sente com clareza e passar isso para a equipe, você traz humanidade, você traz um clima de confiança. Uhum. E agora, né, falando um pouquinho aí das habilidades dentro das organizações, né? Por que que, por exemplo, habilidades como a comunicação, que a gente fala, né, as soft skills, empatia, vulnerabilidade, deixaram de ser extras no mundo de hoje para ser realmente essencial e o que as organizações às vezes mais procuram do que o próprio currículo, né? O lado técnico leva você, às vezes, a ingressar numa posição, numa vaga, a ir para uma mesa. Mas que o que sustenta essa negociação, o que sustenta a entrega desse resultado, o que sustenta essa relação é habilidade pessoal, né? Você já deve ter ouvido a frase de que as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas Demitidas. pelas Isso. habilidades pessoais, né? Na verdade,
essa soft skills, né, de inteligência emocional, ela foi popularizada no começo da década de 90 por Daniel Goleman, que trouxe a inteligência emocional como uma necessidade de manter ali as pessoas. As empresas foram por muito tempo mensuráveis, quantificáveis, mas ele entendeu que essas habilidades humanas elas sustentavam o resultado. E a gente depois teve pandemia, depois a gente teve IA, né, que a gente tem hoje. Então, de fato, quando a gente traz essa necessidade de soft skills, porque é isso que sustenta as equipes, é isso que sustenta a escuta, é isso que sustenta o engajamento das pessoas, né? O quanto as pessoas estão engajadas, é, o quanto elas conseguem suportar essa pressão, esse conflito. E é muito difícil você medir lideranças, pessoas que você contrata, mensurar isso num processo seletivo. A gente tem alguns testes, mas eu passei 30 anos em organizações, fiz inúmeros testes e eu tenho um histórico de testes, né, que evidencia que muito das minhas qualificações foram mudando no decorrer da minha experiência, no decorrer da minha maturidade. Então, você só sabe quando se a pessoa tem esse atributo, na pressão, no conflito, na frustração, né? E isso é muito difícil de mensurar. Mas junto com a inteligência emocional que veio com Goleman na década de 90, também nasceram esses termos que a gente vê hoje. Ah, já recebeu feedback, né? Negociação ganha-ganha, trabalho em equipe, clima organizacional, cultura organizacional. Então, a gente traz uma série de itens que importam para manter as pessoas engajadas, manter as empresas lucrativas, né? Porque pessoas engajadas são pessoas felizes, que trabalham melhor. Então, por isso, o soft skill hoje é tão importante e indispensável na qualidade de um líder. Uhum. E falasse ali sobre a inteligência artificial, né? E claro, gente, todo dia é cada vez uma ferramenta diferente, e também aquele pânico de, ai meu Deus, a IA agora vai tomar o meu emprego, vai sumir tudo. É muito bom na parte operacional, né? Esse auxílio, mas sendo um robô, né? Uma ferramenta, ela aumenta ou reduz a importância da comunicação humana, né? Que eu acredito que é o nosso diferencial ainda. Eu acredito que aumenta, né? Todo mundo tem falado nisso, né? Da importância da gente conhecer cada vez mais. Eu vou te dar um exemplo, tá? Esses tempos, eu falei com um cliente que tinha uma equipe de programadores muito jovem que estavam automatizando 100% o atendimento via chatbot da organização. Uhum, Se eu uhum, estou automatizando um atendimento via chatbot da organização, veja o quanto é importante você entender de granularidade emocional, né? Sendo pessoas muito jovens, a gente vai adquirindo conhecimento a respeito das emoções conforme a gente vai envelhecendo. Então, sendo pessoas muito jovens, o quanto eles precisariam ter um conhecimento para construir um robô de atendimento para classificar o que é um cliente prestes a encerrar uma conta, devolver um produto, fazer uma reclamação grave a respeito da organização, ou que é um cliente que, com uma conversa, com um diálogo, a situação emocional dele, digamos assim, pode ser revertida. Então, é muito importante o conhecimento das emoções, até para a gente direcionar a criação dessas ferramentas que facilitam e aceleram, né, a rotina das empresas e das organizações. Então, eu acredito cada vez mais que esse é o nosso grande diferencial. E como que a gente faz a interpretação disso é uma riqueza que só o ser humano tem. uhum. E agora, falando um pouquinho da empatia, que também só o ser humano tem, ela também virou um diferencial competitivo, porque assim, eu me considero uma pessoa que tem assim, uma empatia talvez acima da média, né?
Mas assim, às vezes só na convivência ou lá dentro daquele ambiente que depois tu vai conseguir demonstrar, né? Talvez numa primeira conversa não, enfim, né? Acho que a gente, por trabalhar com comunicação, tem uma facilidade de se conectar com as pessoas, com as histórias, né? E não é uma habilidade que às vezes é natural de todo mundo. Então, como também colocar, né, para um cliente, ou como se posicionar e mostrar que essa empatia é um diferencial, né? A gente fala muito em empatia, vulnerabilidade, empatia, né? São atributos aí que a gente pede que tenha nas pessoas, mas a gente confunde muito o que é ser empático. Então, na maioria das vezes, quando uma pessoa vem falar com a gente, qual que é o ímpeto? Ou eu tento resolver, ou eu tento falar, não, não é tão grave assim, tento colocar panos quentes. Ou eu faço uma competição, né? Nossa, a pessoa está contando o que aconteceu com ela, eu falo, mas você nem sabe que isso aconteceu comigo também. Exatamente, até interrompe a pessoa. Então a empatia tem muito a ver com o limite, porque a empatia é você encontrar o espaço entre onde acaba você e onde começa o outro. Porque a nossa tendência automática, e isso é muito de neurociência mesmo, é tentar resolver, porque o nosso cérebro tem preguiça, né, de ouvir uma nova história, sob uma nova perspectiva. Então a gente vai tentar sempre achar que a gente está sendo empático, porque a empatia é eu tento me colocar no seu lugar, mas eu não vou resolver, eu vou te ouvir, vou perguntar se você precisa de alguma coisa, vou estar ali para você, mas eu não vou, você não vai resolver como eu resolveria, né? Não é para competir com você. A sua dor, a minha dor não é maior que a sua, porque cada pessoa carrega uma história única e essa perspectiva de medir o outro com a nossa régua é muito rara. Então, muitas pessoas falam, não, eu sou empático, mas a empatia muitas vezes peraí que eu vou tomar o seu lugar, e se eu fosse você, eu Eu faria faria tal isso, coisa. isso, mas não é, né? Então, Uhum. a empatia muitas vezes é muito confundida, mas sim, ela é necessária com o devido conhecimento de qual é a função dessa empatia, né? Tá ali para ouvir, tá ali para ajudar e tá ali para ouvir e ver o ponto de vista do outro, não a partir da sua Uhum. perspectiva. Uhum. E o que os líderes mais negligenciam nas relações humanas? Lógico que eu vou puxar a sardinha, né, para o meu lado. Eu acho que a comunicação, né, o impacto da comunicação, o impacto de falar e de não falar, né, do que é dito e do não que é dito, da força que você tem para, no momento de feedback, no momento de correção, no momento de pontuação, você fortalecer essa pessoa com percepções que você teve a respeito dela, ou você machucar essa pessoa, de forma que ela acabe carregando isso para outros trabalhos e outras experiências. E isso tem muita relação com a escuta curiosa, né? Com a escuta peculiar, e você entender como o outro está se sentindo, por que, que ele está se sentindo assim. Então, eu acho que essa a gente peca muito nas organizações pela falha mesmo, por não dar resposta, por não dar o retorno, por se calar, por não conhecer as pessoas da equipe, né? Quantas ferramentas a gente tem hoje de feedback, mas feedback não é aquela avaliação padrão de você entrar 2 vezes por ano numa sala e falar, olha, você está indo bem nisso e está indo mal naquilo. Checklist, né? Checklist, exatamente. Porque feedback efetivo tem uma relação de confiança, e confiança é construção diária. Então você precisa estar naqueles momentos, né? Delegar cada vez mais, porque delegar é um item de confiança, você precisa confiar nos outros, acreditar que você monta uma equipe para o fortalecimento das habilidades e das competências que você precisa para fazer aquele negócio andar, para trazer aquele resultado.
Uhum. E dedicar o seu tempo como líder em ouvir as pessoas mesmo, né? Nessa escuta curiosa, nessa escuta ativa. A gente matricula colaborador e todas as empresas têm cursos de oratória, mas não tem cursos de escutatória, né? As pessoas aprendem a falar, mas não aprendem a ouvir. E a gente precisa estar. Eu participei de muitos comitês multifuncionais que você tem que ouvir. Como sou da área de marketing, você sabe, as pessoas do marketing, do comercial, já têm aquela fala mais acelerada, já falam mais rápido, já querem resolver, Tá né? sempre acabando. Exatamente. Aí, às vezes, você participa de um projeto multifuncional que tem a pessoa de uma área financeira, né? Que não Meu tem. Deus, daí vem aquela paciência de Isso, vamos aí fazer tudo exato, tudo analítico. Ai, então, meu Deus. mas, mas daí um cutuca o outro, um olha para o outro, a gente acaba perdendo a paciência, né? Então é a Uhum, escuta ativa mesmo, a escuta atenta, a escuta curiosa. Você de fato tem uma curiosidade genuína a respeito do ponto de vista do outro. uhum. Mas é engraçado esse negócio da comunicação e marketing, assim, que a gente é mais acelerado. Às vezes eu penso, meu Deus, será que eu assustei a pessoa? Porque, né, a gente só sai falando, falando, Aham. falando, e os outros ali, calma, tipo, não, tá tudo certo, né? Mas, enfim. Sim, E a gente agora falando também dessa nova norma, NR1, né? Se não estou enganada, sim. indo um pouco mais aqui para a saúde emocional. Quantas pessoas adoecem porque nunca aprenderam, né, a se comunicar? Às vezes já a gente sabe que também desde pequeno a gente, né? Claro, cada um vai ter a sua educação na família além da escola, mas, né, como a gente comentou antes, parece que a menina sempre, o pai só dá aquela olhada de tipo, né? Meu Deus, eu morria de medo do meu pai, tá? Contar Sim, aqui que sim, eu, só eu um não podia nem olhar, passar né? batom. Se eu, Ah, se sim. eu passasse batom, que ele dizia, né, que não podia usar, eu vi ele chegando em casa, eu já tinha que correr na frente do espelho e remover tudo, né? Ele era bem mais Aham. velho. Então, né, claro, a gente já tem esse respeito, tal, mas é aquilo, engole o choro, né? O famoso engole o choro, só vive. Só que isso também faz mal para a mulher, principalmente porque desde pequena, como tu falasse, pelas questões sociais, a gente só vai engolindo, né? E aí, quando não aprende ainda a se comunicar. É por isso que para escrever o livro eu voltei muito a muitas questões da infância, né? Porque eu também Uhum. sou filha mais velha, é, não concorda comigo, então fica ali no cantinho até concordar, né? Até vai para o cantinho do pensamento. Pensamento. Sim, são aprendizados na infância, né? Que a gente demonstra muitas vezes o que sente. E isso não é bem-vindo, né? Por uma conveniência, pela quantidade de filhos que a família tem, pela forma os nossos pais nos educam, mais ou menos na forma que eles foram educados, e a gente vai transferindo isso. Mas a gente precisa, por isso que é muito importante a construção da comunicação autêntica através dessa literacia emocional, né? Que é essa granularidade emocional, ela precisa que você traga, assim, muitas memórias de qual era o meu papel na minha família, né? Quem eu era quando eu era criança, porque às vezes a sua emoção é aprendida. Por exemplo, você está com um vidro de remédio na mão e você derruba o vidro de remédio lá quando você tinha 5 anos, isso cai e quebra. E você começa a chorar. Mas você começa a chorar de medo, porque a sua mãe vai brigar com você. Só que a tua mãe te olha e fala assim: você ficou nervoso? Então você aprende que nervosismo é diferente de medo. Então as emoções muitas vezes são aprendidas. A gente aprende porque alguém nomeou isso pra gente e a gente foi levando, né, no decorrer da nossa história e do nosso amadurecimento emocional. Até os 10 anos a gente geralmente tem acesso às emoções básicas, alegria, tristeza, surpresa, nojo, e depois a gente vai evoluindo no conhecimento da nossa granularidade emocional, né? E isso é diferente da nossa a literacia emocional.
é diferente da inteligência emocional. Inteligência emocional, eu tô com raiva, né? Por exemplo, eu conheço que a raiva é uma emoção. O letramento emocional é, um colega me interrompeu, eu fiquei com raiva na reunião. Então, o letramento emocional é, eu tô com raiva porque ele me interrompeu e ele me expôs na frente das outras pessoas. A literacia emocional é, o meu colega me interrompeu, eu estou com raiva e eu preciso pensar como eu vou responder isso da melhor forma com a raiva que eu estou sentindo. A literacia é você encarar isso e lidar com isso da melhor forma possível e ter o controle para o teu convívio social. E muitas vezes, né, você mencionou a NR01, Carol, mas assim, as empresas deveriam ser feitas para curar, porque as empresas existem para gerar lucro. E elas empregam as pessoas para ganharem seu dinheiro, para realizarem os seus sonhos. Então, eu tenho um pensamento muito otimista de que as empresas são instituições que existem para nos fazer felizes, né? Estarmos empregados, estarmos trabalhando, colaborando com o nosso conhecimento, levando o que a gente sabe para as organizações. E isso muitas vezes vai contra, né? A NR01 fala da saúde mental, mas trabalhando aí por 30 anos em organizações, muitas vezes uma questão muito forte que o colaborador tem de indignação ou de insatisfação não é do ambiente que o líder está proporcionando ali, né? Eu já trabalhei em empresas muito agressivas, de cultura muito agressivas, e eu nunca precisei ser agressiva com a equipe para trazer uma equipe engajada e trazer resultado. Então, muitas vezes, isso vem de outras instâncias, emoções guardadas, não trabalhadas, e isso sim adoece, né? Então, as pessoas adoecem por elas não terem coragem de falar, por você não criar esse ambiente seguro, esse ambiente confortável né, onde as pessoas podem inovar, podem dizer o que elas pensam sem serem penalizadas. Então, está muito no papel individual de cada um, e especialmente do líder, a responsabilidade em relação a isso. Porque nem sempre uma cultura agressiva, né, faz com que automaticamente as pessoas se comportem de forma agressiva. E hoje você consegue pesquisar a cultura organizacional e como é trabalhar numa empresa com várias fontes, né? E às vezes isso não é uma questão de estar te adoecendo e tudo mais. É só um conflito de valores. Os valores daquele negócio não são compatíveis com os seus. Então você precisa buscar outro lugar. Uhum, uhum, é verdade. E, né, falando sobre isso, a pergunta agora que é se o atual ambiente corporativo favorece a escuta real, mas eu queria complementar porque assim, a gente começou a ouvir muito sobre saúde mental pós-pandemia ali, né? Que agora todo mundo vai valorizar o ser humano, vai viver no mundo de purpurina, tudo lindo, e saúde mental, qualidade de vida. Aí isso ali durou um pouquinho, né? Aí começaram a falar muito ESG e tal. Aí veio também a obrigatoriedade dos canais de denúncia, né? Algumas normas ali que as empresas tiveram Uhum, que se adequar, deixar ambiente em sites e tudo mais. Só que aí tem aquele famoso, né? Que falasse ali do medo, tal, de expor opinião, às vezes, não, eu não vou mandar e-mail, nem fazer reclamação, nem denúncia, porque depois vão me desligar, né? Então uhum, tem uhum. N situações que a gente sabe que acontece. Acontece. Tu achas que agora, né, ele favorece a escuta real ou a gente ainda tá longe assim desse ideal, né? Porque eu sinto que avançou um pouco, regrediu, agora talvez com essa NR1, né, avance um pouco mais, mas eu quero ver se todo mundo começar a falar, tá, e aí, tem um psicólogo? Não, né? Não quero que fale assim comigo dentro do ambiente corporativo, aí já, ai meu Deus. E agora todo mundo acha que tem direito. E deveria ser o mínimo, né? Se a gente for pensar. É, na verdade, né, tudo que você exemplificou aí, puxa vida, não favorece a escuta real, mas eu quero Uhum. acreditar
que sim, que favorece que as empresas, né, o ideal para o nosso país, para a nossa economia, é que as empresas gerem lucro, gerem empregos, trabalho, que as pessoas tenham condições de realização, de contribuição com o seu trabalho. Agora, eu acredito que isso esteja muito. Eu não sei se eu sempre vesti essa camisa da responsabilidade, e ela é muito pesada no meu histórico profissional, porque independente da cultura onde eu estive, eu sempre falei com honestidade, sempre falei com franqueza. E só que assim, ninguém consegue dar o que não tem, né, Carol? Então a gente precisa fortalecer a linha de frente das organizações. A gente precisa fortalecer essa linha de frente responsável em cuidar das equipes, cuidar dos times, porque essa pessoa é que tem o tempo, né? Ok, a gente tem que entregar resultado, essa escuta ativa de parar, de ter presença, vai muito na contramão da velocidade que a gente precisa encontrar resultado, mas eu ainda acredito muito nessa responsabilidade do líder de direcionar, de entender o que é uma insatisfação ali na cultura organizacional. Às vezes a pessoa está fazendo algo, você herda uma equipe, e a pessoa está realizando uma tarefa que não tem afinidade com as coisas que ela gosta. Às vezes tem uma outra oportunidade dentro da empresa, às vezes essa oportunidade é fora da empresa e está tudo bem, né? Dessa pessoa, de você encorajar essa pessoa a seguir para outros processos seletivos, a buscar uma cultura onde ela seja mais feliz. Eu ainda acredito muito na compatibilidade de valores organizacionais e individuais, porque você, como líder, você precisa fazer aquele ponto de equilíbrio entre resultado, pessoas engajadas, porque as empresas existem para dar lucro, né? Mas você Uhum. também precisa entender que nós não estamos, as pessoas não estão bem todos os dias, nós não estamos bem, né? Quantas pessoas da minha equipe me conheciam só pelo bom dia? Olha, gente, hoje não é um bom dia. Meu filho não dormiu bem, né? Não passei a noite bem. Se eu tiver que decidir agora, a resposta vai ser não. Posso dormir e pensar nisso? Você também não precisa ter as respostas imediatas. A forma com que você encontra a sua natureza de liderar, os seus pontos fortes, né? E o sistema nos cobra muito desenvolver os fracos, né? Porque a gente faz teste para entender estilo de liderança. Ó, você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, mas tem um monte de coisa a mais, né? Então você Aí focar sempre nos parece seus estar faltando algo. Isso é muito da mulher também, né? Ai, mais também, um né? curso, mais um não sei o quê, mais um treinamento. Isso. E isso vai muito da gente acreditar que às vezes, né, não é pessoal ali, às vezes é uma incompatibilidade mesmo, cultural, e eu preciso buscar outro lugar para ser feliz. Por isso, voltamos ao início da live, né, do autoconhecimento. Por isso é tão importante conhecer a forma que você se comunica, que emoções são evocadas quando alguém levanta a voz contigo, quando alguém te contraria, quando alguém te questiona, e de que forma você lida com essas emoções, né? Porque se você entende quem é você, quais são os seus valores, o que você pode tolerar e o que você não consegue tolerar, que te adoeceria, você consegue sim encontrar culturas compatíveis. Uhum. Agora, falando sobre isso, né? Até comentasse ali que hoje tem muitas ferramentas para a gente pesquisar antes. De fato tem. Só que, de fato, né, a gente que trabalha com marketing sabe que também, às vezes, a empresa faz lá tudo lindo, missão, visão, valores, aqui é mil maravilhas, né? Eu já conversei assim com algumas pessoas, ai, nossa, essa empresa acho incrível, não sei o quê. Aí falaram para mim, não, só na publicidade, lá dentro não é nada disso que eles anunciam, né? Aham. Ou essa semana eu conversei com um colega que trabalha numa grande empresa tech, que, né, daquelas pensa, ai, nossa, queria muito, né, fazer algo com eles. Ele disse, mas não é esse mar de rosa aí, não. Lá dentro, tipo assim, a liderança se comporta como criança mimada, né? Aham. Então, como reconhecer não só as relações, mas os ambientes tóxicos também, porque nem sempre dá para conhecer antes, né? Tem aquilo também, tu entra na empresa, mil maravilhas, aí no decorrer vai descobrindo ali. E aí, assim, como identificar? Nossa, não,
Porque talvez no começo pensa, será que eu preciso um pouco mais de resiliência? Não, será que isso aqui foi um caso isolado? Mas aí vai somando, aí vai passando o tempo, vai piorando. Então, como reconhecer isso antes? Todas as empresas têm defeitos, né? Como seres Sim. humanos, né? Temos coisas boas e coisas ruins. Mas eu acredito que quando isso fere seus valores a ponto de você se sentir diminuída, menosprezada, Humilhada. descriminalizada, humilhada, né? Existem alguns sintomas que talvez eu encare, não, com esses defeitos eu consigo, porque a empresa, por outro lado, me proporciona aprendizado, proporciona um bom salário, bons benefícios, colegas de equipe que eu adoro, né? Então, você tem que colocar isso numa balança, porque se a gente tem esse conhecimento a respeito de o que é negociável e o que não é negociável para mim, até que ponto isso vai se tornar tóxico para mim. Porque você pode conviver num ambiente que, para mim, é tóxico. E tá tudo bem. Uhum, Né? O nível de uhum. tolerância das pessoas, conforme o nosso histórico, conforme a criação que a gente teve, o autoconhecimento que a gente tem, as histórias que a gente viveu, que a gente tendencia também muito a colocar essas experiências dentro de outras experiências, falar, nossa, mas o chefe aqui é muito parecido, tem o mesmo jeito de falar com o chefe anterior. Aí eu já não tenho mais uma escuta ativa, eu tenho uma escuta contaminada, porque eu estou colocando essa Uhum. pessoa na mesma caixinha. Então Ou você assim, às vezes a pessoa trabalhou só a vida toda na mesma empresa, então ela não tem essa comparação. Então, para ela tá tudo certo, né? Exatamente. Para você ouve a pessoa falar sobre a rotina que ela tem, você fala: "Meu Deus, esse lugar é muito tóxico, vai acabar com você". E para a pessoa tá tudo É. bem, porque ela não tem um parâmetro de comparação. Então, Uhum. eu acredito que comigo sempre foi assim. Eu tive empresas que eu me desliguei voluntariamente e tive empresas que eu fui desligada, mas sempre teve um momento aonde existiu um conflito forte com um valor meu que era inegociável, que eu saí daquela reunião e pensei, eu preciso procurar outro lugar para trabalhar. Ou quando Uhum. eu fui desligada, isso já vinha de uma sequência de Pingando fatos ali. e Uhum. aquilo foi a gota d'água. E eu só não pedi desligamento porque eu não tinha me recolocado em outro lugar. Mas sempre o termômetro era algo que me feria muito, que me fazia perder o sono, que me fazia domingo à noite ficar pensando: ai, amanhã eu tenho que acordar e ir para esse É lugar. o famoso ai amanhã. Então eu acho que cada um tem o seu ponto, a sua medida, a sua régua, a sua tolerância, a sua idade de tolerância, porque a gente vai muitas vezes Aí quando é em mais algum. novo, tolera mais, né? Exatamente, porque a gente demora a perceber um pouco mais a dinâmica da cultura e do ambiente. Quando a gente é mais velho, a gente já tem mais experiência, então a gente já acaba captando outras coisas. Então, eu acho que você se sentir mal, perdido, deprimido, por conta do trabalho, essencialmente, e não da fase pessoal que você se encontra, que é importante separar muito isso também, que às vezes você espera que o trabalho seja o realizador de todos os seus sonhos, o lugar para onde você vai escapar, mas não, a empresa está te pagando para você entregar resultado, produzir, às vezes você não está na melhor condição mental. Então, você ter todo esse conhecimento 360 do que está no seu entorno é um indicativo importante de essa cultura é tóxica, né? De fato, não é para mim. Uhum. E já que a gente falou do tóxico, existe cura através da comunicação? Eu acredito que não só através da comunicação, né? Mas você pegar no seu histórico aí. Quantas vezes você entrou numa conversa muito triste, desabafando e saiu fortalecida? Quantas Com certeza. vezes você começou um dia ruim e a equipe que você trabalha salvou o seu dia, ou algum projeto seu foi aprovado, algo que vocês trabalharam muito para conquistar. Eu acredito que sim, que a comunicação nos leva à cura. A comunicação e a conexão
com o outro. Eu só sou quem eu sou hoje, depois de passar 30 anos liderando equipes, porque muitas vezes eu ouvi coisas que eu não queria ouvir, mas ouvi com humildade e precisava ouvir, e isso me transformou. Então, essa coragem de comunicar, essa coragem de levar uma palavra fortalecedora para o outro, de falar, de perceber quantas virtudes minhas foram percebidas pelo outro sem que eu nunca tivesse me dado conta de que isso era uma virtude. Nossa, Uhum. sério, você vê isso em mim? Né? Uhum. Você me vê dessa forma. Então não tem olhar mais rico do que esse, de permitir que o outro te veja e te conte como ele te vê. E isso muitas coisas você vai ouvir e não vai gostar e não estará pronta para ouvir, mas é importante ter maturidade para ouvir, porque isso acaba te transformando. Então, eu acredito, porque como a comunicação é conexão e é uma via de mão dupla, esse olhar do outro é o que te leva para frente, é o que te fortalece. Eu Uhum. acredito que sim. Sim, eu também acredito nisso. Bom, Ana, nosso bate-papo está ótimo. A gente já está aqui há 1 hora conversando e eu ficaria muito Nossa, como passa mais. rápido. Aham. Passa muito rápido. Mas para a gente encerrar aí a live, né, e liberar o pessoal para o feriado, eu queria saber qual conversa mudou a sua vida, né? Que nem tu falasse ali, muitos lugares me deram feedback e realmente cresci com aquilo. Tem alguma assim que tu lembra que, nossa, isso aqui foi, eu tinha que ouvir. Ai, sim, tem uma que eu gosto muito, eu levo para palestra, workshop, porque eu acredito que é um divisor de águas na minha permissão pessoal de liderar de forma autêntica. Eu mandei um e-mail muito mal criado para a equipe comercial, eu, área de marketing, dizendo que eles não tinham feito aquilo, outro. Bateram a meta. Não fizeram a execução como tinha que ser feita. E o diretor comercial me chamou e falou: por que, que você não lidera como uma mulher, com atributos femininos? Uhum. E olhando para trás, eu acho que isso de fato deu permissão para que eu construísse a minha trajetória sendo reconhecida como uma líder humana, uma líder conectada emocionalmente aos seus colaboradores. De fato, eu me permiti ser maternal algumas vezes, né? Por que não? Tem um livro maravilhoso chamado Lidere como uma Mãe, que é sensacional, faz uma analogia da liderança feminina. Mas eu Se mães acredito. trabalham melhor, imagina a liderança, né? Exato. Eu acredito que isso tenha sido um divisor de água para o meu equilíbrio de forças, porque todos nós temos forças masculinas e femininas dentro de nós. Uhum. Tem um livro do Capitalismo Consciente Brasil, que eu já fiz parte do conselho, chamado Liderança Chat, que eu gosto muito, que aborda esse equilíbrio das forças masculinas e femininas. E, de Uhum. fato, eu tenho, no meu histórico de vida, eu saí da minha cidade no interior para vir para a capital com 16 anos, para estudar, morar sozinha, conquistar o meu espaço, trabalhar, muito curso, muito estudo, muita dedicação. E, bem ou mal, isso são atributos muito masculinos, de determinação, de garra e tudo De mais. busca, né? Exatamente, Uhum. independente de ser homem ou ser mulher. E esse Sim. feedback, de fato, me trouxe um peso que acabou equilibrando. E como ele era uma pessoa com uma reputação maravilhosa, que só abria a boca para falar o que contribuía, a reputação é importante, né? Vindo de quem veio, foi algo que mexeu muito comigo e me deu permissão para exercer uma liderança mais autêntica, mais de acordo comigo mesmo. Então, foi um feedback bem transformador, uma conversa. Ele podia ter respondido o e-mail da mesma forma mal criada que eu respondi, mas ele dedicou o tempo dele a me falar isso. E, de fato, todo o tempo que a gente dedica para fortalecer alguém, para dar um toque em alguém, né, pode transformar a vida dessa pessoa. A gente nunca pode menosprezar que, às vezes, é uma mudança de caminho, é uma mudança de trajetória e a gente tem isso na mão. Uhum, verdade. E o que que as mulheres precisam ouvir hoje?
Eu acredito que elas tenham que se permitir ser femininas na sua forma de atuar, liderar, seja como dona da sua casa, dona do seu lar, mãe dos seus filhos, membro de família, se permitir ser mulher, conhecer as suas emoções não é fraqueza, falar das suas emoções não é fraqueza, ouvir as suas emoções e a sua intuição é muito importante, se fortalecer através disso e por isso, e que elas tenham sempre força para continuar, né? E se autoconhecer. E tenho amigas, né? Porque as amigas são muito o nosso espelho, a nossa força, é a família que você não escolheu, as pessoas que você confia, de exercer essa troca, lugares seguros para falar da sua vulnerabilidade, pessoas que você confie, porque um chá com amigas, um vinho com amigas, um café, isso muda o seu dia, né? Sim, Então, para você confiar, né, no círculo feminino, né? A gente se com entende. certeza. Amei a dica do teu chefe e essa. Acho que não podia ser melhor para a gente encerrar essa live. Obrigada, Uhum. Ana. Se queres Carol, obrigada a compartilhar você. como o pessoal faz para conseguir o teu livro, onde encontra, teus canais, fica à vontade também. O meu perfil, anadad.book, é o perfil do meu livro, Comunicação Curativa. Eu tenho um curso de conversas difíceis, que são 75 minutos de vídeo. Realizo workshops, que está na minha Linktree também, dentro do meu perfil no Instagram. O meu livro pode ser comprado impresso, em português, e ele está publicado em inglês, espanhol, alemão e francês no Kindle. Chiquérrima, adoro. Sim, e eu gravei um audiolivro para quem não gosta de ler, que Aham. tem a duração de 3 horas e 12 minutos com a minha voz. Se Muito alguém ficar bem. com saudades, é só baixar o audiolivro nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada, pessoal. A live vai ficar salva aqui no perfil e depois no canal do YouTube também. Obrigada, Ana, pelo teu Obrigada a tempo você, e Carol, pelo espero espaço. encontrá-la mais vezes. Com certeza. Um beijão para Obrigada. vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.